Vamos agora para a terceira aula do módulo 2, e nessa aula nós vamos ver produtos notáveis e fatoração de polinômios. Então o primeiro produto notável aqui que nós vamos ver é quadrado da soma de dois termos. Como é que isso é matematicamente? É da seguinte forma aqui, ó, é a mais b e isso ao quadrado. Observa aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Então você tem que aprender, você vai aprender como é que você resolve, né, e como é que você utiliza esse produto notável aqui, que é o quadrado da, é o primeiro, né, o quadrado da soma de dois termos. Então se a mais b está sendo elevado ao quadrado, então nós vamos ter que a mais b vezes a mais b, porque isso é a mais b ao quadrado. Então, se o a mais b está elevado ao quadrado, então quer dizer que eu multiplico o a mais b por ele mesmo duas vezes. Isso aqui é potenciação. Sendo assim, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a, aplicamos aqui a propriedade distributiva, a vezes a, depois a vezes b, depois b vezes a e, por fim, b vezes b. E isso vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a vezes a, que é isso daqui. A vezes a ao quadrado. Agora, a vezes b, ab. Só juntar. Eu já expliquei na aula anterior que se duas letras estiverem juntas é porque elas estão multiplicando entre si. Agora nós temos b vezes a, ou a vezes b, tanto faz eu dizer que b vezes a ou a vezes b, é a mesma coisa. Ficando mais ab, tudo somando porque é o quadrado da soma. Né? Só vamos ter soma aqui. E aqui, ó, é mais b vezes b, b ao quadrado. Agora note que aqui nós temos aqui, ó, termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? AB mais AB. São dois termos semelhantes. E a gente viu na aula anterior que quando os dois termos são semelhantes, a gente pode somar os coeficientes e repetir a sua parte literal. Quem que é os coeficientes daqui de AB? De A vezes B. Quando não aparece, o coeficiente aqui, ó, é 1 e aqui é 1. O 1 nunca coloca, tá? Nunca aparece. Então vai ficar, repete A ao quadrado, né? Mais 1ab mais 1ab. Soma os coeficientes, 1 mais 1, 2, e repete a parte literal. Então vai ficar mais 2ab. E repete mais b ao quadrado. Então, nós chegamos aqui, ó, que a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, existe uma forma mais prática da gente poder estar resolvendo isso daqui e queimando, vamos dizer assim, ó, queimando essas duas etapas aqui. O que eu quero dizer? Que daqui nós já partimos direto para cá. Então, para você poder fazer isso, o que é que você tem que decorar? Você tem que decorar isso daqui que eu vou mostrar para você. Mas a questão agora é, como é que você vai decorar? É se você fizer bastante exercícios. Se você resolver bastantes exercícios. E eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para você ir até o Google Sala de Aulas, né, o Google Classroom, e lá vai estar uma lista de exercícios desse módulo 2. O módulo 1 já tem a lista de exercícios, já tem um teste para você resolver. E no final do módulo 2 eu também vou estar colocando um teste para você, depois que ver as aulas, resolver os exercícios, fazer o teste e ver a sua evolução na matemática básica. Então, é isso daqui agora que você tem que decorar. Veja só, observe o seguinte. Você tem que colocar na sua mente isso. Quando você tiver um quadrado da soma de dois termos, você vai colocar na sua mente o quadrado do primeiro termo. Você está observando aqui, ó, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, mais duas vezes a vezes b, o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que no caso vai ficar aqui b ao quadrado.
Então é isso que você precisa decorar. E como é que você decora isso? De novo, repetindo, resolvendo exercícios. Sempre fala, se você toda vez que resolver um exercício desse aqui, do que está lá na lista, e falar o quadrado do primeiro termo, aí você eleva o primeiro termo ao quadrado, aí mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, aí mais o quadrado do segundo termo. Faz isso toda vez que você resolver o exercício. Aí você aprende isso aqui. Você decora isso. Vamos ver 2 exemplos aqui. Eu não vou fazer essas etapas aqui que nós fizemos. Ó. Vou queimar essas etapas. Eu já vou passar direto para a última etapa, que é isso aqui que a gente tem que decorar. Nós temos aqui, na letra A do nosso exemplo, o quadrado da soma de 2 termos. Nós temos aqui ó, o quadrado da soma de 2 termos. 2 mais x ao quadrado. Isso aqui poderia ficar assim também. Ó. Poderia ser x mais 2 ao quadrado. Dá no mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso texto aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Vamos pegar daqui. X. Então vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, x elevado ao quadrado, x elevado a 2, então vai ficar x ao quadrado, mais, olha o que diz aqui, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo termo. 2x vezes 2 é igual a 4x. Então aqui vai dar 4x. Mais, é o que diz aqui, ó, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, 2 mais x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, nós passamos essas 2 etapas porque nós decoramos ali embaixo o produto notável, o que você precisa decorar, tá? Letra B. Eu trouxe esse exemplo aqui que é para você se ligar, né, num detalhe aqui interessante. Nós temos aqui, ó, vamos lá, 7x mais 2y e isso ao quadrado, o quadrado disso aqui. Então, nós temos, vamos fazer o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 7x. Esse é o primeiro termo. Então, vai ficar 7x ao quadrado. Quando você tiver prática, você já coloca direto. 7x ao quadrado vai dar 49x ao quadrado. Porque 7 ao quadrado dá 49, x ao quadrado, x ao quadrado. Mas eu vou fazer aqui devagar, vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo, ou seja, 7x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 7x, vezes o segundo termo, 2y, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 2y ao quadrado. Então, tem que colocar o 2y entre parênteses ao quadrado. Isso daqui vai ser igual. Tem uma propriedade que nós vimos da potenciação, né? Que quando você tem aqui, ó, 2 números que estão multiplicando aqui, entre parênteses, elevado a um determinado expoente, você vai elevar esses 2 números ao mesmo expoente. Então, você vai elevar 7 ao quadrado e x ao quadrado. 7 ao quadrado vai dar 49. X ao quadrado, x ao quadrado. Agora, 2 vezes 7 vezes 2. Você pode fazer também 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 7, 28. Ou 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2 vai dar 28. Então, vai ser mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vai ser 28x, y. Porque o x vai estar multiplicando o y. Então, é só juntar. Mais o quadrado do segundo termo. Se é 2 vezes y ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado vezes y ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E aqui vai ficar 4y ao quadrado.
Como eu falei, uma pessoa que já tem mais prática, ela não precisa fazer isso daqui, ó, que eu fiz. Eu fiz somente para poder explicar para vocês o que está acontecendo. Então, quando você tiver prática, você já vai direto para cá. Já vai fazer isso aqui direto já, tá bom? Mas você precisa praticar, você precisa fazer os exercícios, né? Precisa resolver os exercícios, tá bom? Vamos continuar. Anteriormente, nós vimos o quadrado da soma de dois termos. Agora nós vamos ver o quadrado da diferença de dois termos. Olha só, o quadrado da diferença, ou seja, menos de dois termos. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que no caso aqui é AB. O primeiro termo é A e o segundo termo é B. Olha o detalhe agora. Mais b ao quadrado, ou seja, mais o quadrado do segundo termo. Por que isso? Por que o quadrado do segundo termo? Porque você está elevando ao quadrado o menos b. Então é o menos b que você está elevando ao quadrado. Então menos b ao quadrado vai dar b ao quadrado positivo. Então é isso que você precisa decorar, né, no quadrado da soma de dois termos de produtos notáveis. Então vamos lá. O quadrado do primeiro termo. Então você vai resolver exercício, você fala isso na sua mente, fala alto, deixa o pessoal, se o pessoal achar que você está ficando doido, deixa eles acharem, mas você está aprendendo matemática. Então você vai fazer o quadrado do primeiro termo menos, olha aqui, ó, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Agora olha aqui, ó, mais o quadrado do segundo termo. Tá ok? Mais o quadrado do segundo termo. Então, nós vamos ver aqui dois exemplos, ó. Quadrado da diferença de dois termos. X menos 3 ao quadrado. Então, vamos fazer direto lá. Seguindo aqui o nosso texto aqui. Isso aqui que você tem que decorar. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar x ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Não se preocupe com o sinal, só segue a regra. Segue a regra que você vai acertar, vai dar certo. Agora, a letra B é o mesmo esquema, é o mesmo detalhe que você precisa prestar atenção. E aqui eu já vou fazer direto, tá bom? Já vou fazer direto aqui, ó. 7x menos 2y ao quadrado. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo, 7x ao quadrado, vai ficar 7 ao quadrado vezes x ao quadrado, ou seja, 49x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 7, 14. Então, vai ficar 14x vezes 2y. 14 vezes 2, 28. E junta o x e o y. Menos 28xy. Mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, 2y ao quadrado. Que vai ficar 4y ao quadrado. E só isso. Prosseguindo. Agora nós vamos ver o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma, tá? Então nós temos aqui um produto com a multiplicação de A mais B com A menos B. Ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então aqui vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Direto, fazendo direto aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que você tem que decorar aqui? Que quando você tiver o produto pela diferença de dois termos, né, quando você tiver dois termos aqui vindo nessa configuração aqui, nessa forma aqui, então é só você ir direto e colocar o seguinte, ó, já colocar na sua mente, que você vai fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só para você perceber o que está acontecendo aqui, ó,
o que a gente fez aqui foi o seguinte. Porque aqui eu já coloquei direto, mas eu vou fazer aqui por etapas. É só fazer A vezes A. Isso aqui é igual a ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. Agora, B positivo vezes A positivo vai dar mais AB. Se colocar BA é a mesma coisa. Agora, B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, termos semelhantes, que é menos AB mais AB. Então, é só fazer o quê? Se nós temos menos AB mais AB, termos semelhantes, né, sinais opostos, números aqui iguais, que é menos AB mais AB, que vai dar, só cortar aqui dá zero, sobrando A ao quadrado menos B ao quadrado, que é justamente isso daqui. Então, por isso que a gente já faz direto. Você já queima essa etapa aí de cálculo, para você não perder tempo. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Você vai ter que decorar isso daí. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Bora ver aqui dois exemplos. Observa que na letra A nós temos justamente isso aqui, ó, o produto pela soma pela diferença de dois termos. Só que está vindo primeiro a diferença aqui, mas não tem importância. Tanto faz você multiplicar x, fazer aqui, ó, x vezes y, quanto y vezes x. A multiplicação vai dar a mesma coisa. Então, o que você faz? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Primeiro termo, 1. Segundo termo, raiz quadrada de 2. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado, menos, agora eu vou colocar em parênteses aqui, o quadrado do segundo termo. Nós vamos ter um módulo aqui de resolução de radicais, só de radicais, ver as propriedades, estudar só radicais, somente isso. Então, quando você tem aqui um radical, que no caso é raiz quadrada elevado ao quadrado, você pode cortar aqui, ó, o quadrado daqui com o quadrado da raiz. Tem uma explicação do porquê que você corta, mas você já pode pensar assim, corta, se é elevado ao quadrado, a raiz quadrada é elevada ao quadrado, então você já pode cortar. Mas tem uma explicação do porquê que você corta, e eu vou explicar isso no módulo de radicais. Então, sobrou quem? Nós temos aqui, ó, 1 ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1, menos, sobrou ali, se você cortou o quadrado, esse quadrado aqui, com a raiz quadrada, sobrou o 2. Logo, 1 menos 2 é igual a menos 1. E somente isso. Agora, a letra B. O quadrado é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você faz o quadrado do primeiro termo, 7x, e isso elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser igual. Vou fazer aqui por etapas. 7x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, 2y ao quadrado. Logo, isso aqui vai ser igual a 7x, isso elevado ao quadrado, 7 ao quadrado vezes x ao quadrado, ficando 49x ao quadrado. Menos 2y, isso ao quadrado, vai ficar 4y ao quadrado. E termina por aí.